assistir hoje no jornal? União Europeia auxilia continentes africanos a acabar com a fome. Brasil conquista o primeiro lugar no Índice de Desenvolvimento Humano. O retorno da paz termina com os conflitos no Oriente Médio. Boa noite, Edmilson. Boa noite, Cristian. A imprensa mundial está noticiando a notícia mais esperada há séculos: a paz no Oriente Médio. Vamos ouvir nosso correspondente Jade Fraternidade. Boa noite! Nessa manhã foi assinado o acordo de paz entre os países do Oriente Médio. E como podemos ver, a população está comemorando nas ruas a tão esperada pacificação. Não houveram mais tiros, bombas e nem ataques suicidas. Estão todos voltando para suas casas e para seus países. As crianças voltaram a brincar nas ruas e as escolas reabriram. O G7, grupo de países mais rico do mundo, está auxiliando financeiramente nas reconstruções. Esta é a notícia mais aguardada desde a queda do Muro de Berlim. Todos os países do mundo estão em oração e irradiação a atitude de unificação desses países. Edmilson, com você. Uma ótima notícia: temos que também comemorar uma ação que está acontecendo no momento: a extinção da fome na África. Em uma decisão inédita, a União Europeia acabou com a fome no continente africano. Vamos com o nosso correspondente Jacinto Felicidade. Boa noite, Cris. Então, como você bem disse, na última Assembleia da União Europeia, concordaram em enviar toneladas de alimento, água e medicação para diversos países da África que sofriam de extrema pobreza. Os presidentes também se comprometeram em estimular a agricultura desses países, para que a fome não pudesse os atacar novamente. Isso é realmente uma notícia muito boa. É com você, Cris. Está aqui conosco a socióloga Karen Caridade. Boa noite, doutora. O que podemos esperar dessa ação da União Europeia? Boa noite. De fato, foi um ato muito surpreendente a todos, principalmente pelo peso que a União Europeia carrega em relação à África. Desde o século XIV, o século da colonização, eles têm extorquido e retirado da África, até mesmo escravizando ela. Por isso, a maior parte dos recursos africanos se encontra em países que foram ou são ainda da União Europeia. Com isso, podemos ver que esse ato é quase como uma ação de desculpa da União Europeia por todos esses anos de extorsão e escravidão. A gente conseguiu perceber dos presidentes, dos governantes do país africano, que eles tiveram uma grande abertura para esse projeto, o que ocasionou um grande incentivo às plantações e investimentos do país, o que de fato acabou influenciando, crescendo e acabando com a fome na África, o que foi quase inexplicável e extremamente bom. E um fato que deve ser chamado a atenção é que foi um dos atos humanos em relação à união para acabar com o mal em comum, sem necessariamente alguma necessidade por trás, mas apenas como um ato de ajudar o necessitado, um ato de caridade. Muito obrigada, doutora, pela sua compreensão. Vamos apresentar o tempo com Iago Illuminati. Teremos frentes frias no leste do Brasil, na África e na Austrália, por conta da redução do desmatamento e por causa do aumento da camada de ozônio. Nos países do norte, nós vemos o aumento da neve, o que contribui para a volta dos ursos polares. Os países asiáticos e os transatlânticos decidiram acabar com as pescas baleeiras e com o lixo jogado no mar. Além de que o mundo inteiro vai ter chuva e sol na medida certa para toda a agricultura. Edmilson. Feito inédito para o Brasil: primeiro lugar no Índice de Desenvolvimento Humano da América Latina. Para entendermos melhor, vamos conversar agora com a Lúcia Alegria, nossa colega, para uma entrevista com a doutora Amanda Boas Vibrações, representante das Nações Unidas. Boa noite, doutora. Houve um crescimento em quais áreas no Brasil? Boa noite. Tivemos avanços nesses últimos anos nas áreas de saúde, educação e renda, o que nos elevou ao primeiro lugar. É um índice inédito, então? Sim, saímos do IDH baixo para o alto, alcançando quase patamares de países com um nível muito alto de IDH, como a Noruega e a Suíça. Passamos do 79º lugar para o 16º. Devemos manter esse nível de IDH? Com as novas ações políticas públicas em prol da saúde, da educação e do estímulo ao emprego que o governo está realizando, devemos manter o Brasil com o nível de IDH. Obrigada pelas esclarecimentos, doutora. Volto com você, Edmilson, com essas maravilhosas notícias para o Brasil. Sim, hoje tivemos notícias espetaculares em todos os recantos do nosso planeta. Que todos possamos ir ao mundo de regeneração imbuídos de muitos pensamentos bons e atitudes positivas. Uma boa noite a todos. Boa noite.
Boa noite. Vamos agora com a nossa colega Lúcia. Isso foi. Temos que tomar uma... Foi. Tá, o que essa mãozinha tá fazendo aí? É que eu... Alô? A imprensa mundial está noticiando, a notícia está... Ai, Edmilson. Saímos do IDH alto para o... Não é alto, é baixo. Nada precisa, só ela responder. Saímos do IDH. Começa de novo a resposta. Sim. Mais pra frente, Lizzie. Pra frente. Aê, mais pra trás. Aê, Bianca, mais um pouquinho mais pra frente. Esse cabelo tem muito cabelo E mais na pra cara. trás. Tem muito cabelo na cara. Mais pra lá. Isso, muito obrigada, muitas graças e podemos começar. Todos se uniram em prol ao Ai, eu botei o dedo. Parabéns! Me descobri que é isso. 1, 2, 3, acaba. Vocês estão assistindo ao jornal. Agora eles estão realmente felizes de falar do bolo. Ô, Edmilson, por favor. Não, é Edmilson. Só fala a frase. Só que fala. Boa Tá, noite, tá, você está assistindo ao Jornal Pronto. Vamos lá. 1, 2, 3, foi. Boa noite, você está assistindo ao Jornal Pronto. 1, 2, 3, foi. Vai. Boa noite, você está assistindo ao Jornal Pronto. Pense no Boa noite, Edmilson. Boa noite, Cris. Então, neste final de semana, na última Assembleia da União Europeia, eles concordaram em enviar toneladas de alimento, comida e medicação para países da África que sofriam de extrema pobreza. Boa noite, Cris. Como você bem disse, neste último final de semana, na Assembleia da União Europeia, eles concordaram em enviar toneladas de alimento, comida... de novo. Boa noite, Cris. Então, neste último... Boa noite, Cris. Então, como você bem disse, nessa última Assembleia da União Europeia, eles concordaram em enviar toneladas de alimento, comida e água, medicação... Acho que eu errei. Boa noite, Cris. Então, como você bem disse, na última Assembleia da União Europeia, concordaram em enviar toneladas de alimento, água e medicação para diversos países da África que sofriam de extrema pobreza. E também, os presidentes dessa Assembleia se comprometeram em ajudar esses países na sua agricultura. Boa noite, Cris. Então, você já vai gravando nossa fala. Ai, meu Deus. Fala sério. Ai, meu Deus, ninguém se explica. Andem. Só nós. Anda, gente. Não pode ficar de frente pra ela. 1, 2, 3 e... Ih, tava gravando. Eu esqueci. O crescimento tem quais áreas no Brasil? Boa noite. O Brasil teve... É que o que dá certo. E não seria melhor... Boa noite, doutora. Houve crescimento em quais áreas no Brasil? Boa noite. O Brasil teve ação e renda... Começa de novo. A Bianca tava muito pra lá. Boa noite, doutora. Cadê a pergunta? Eu achei que eu ia falar boa noite, ela ia falar boa noite. Pode ser também, se quiser. Tá, pode ser. Só avisa ela que tu queria também. Boa noite. É que eu achei que... Vai lá. Tá. Boa noite, doutora. Boa noite. Agora eu já não tô acreditando. Não adianta. Eu tenho que Tá, manter vou continuar a aquela- mesma coisa. continua. Vai lá, vai lá. Anda. Boa noite. O Brasil teve avanços na... Ai, meu Deus. Boa noite. O Brasil teve avanços nas... Ai, cara. Boa noite, está iniciando o Jornal Pronto. Seja... Obrigada, doutora. Agora vamos... Não dá pulou? Boa noite, Edmilson. Boa noite, Cristina. Assistindo o Jornal Pronto. Seja como pronto. Seja positivo. Você vai assistir hoje no jornal? União Europeia. Situações materiais, principalmente uma história de abuso e escravidão. Em cima disso, que vem se carregando
XIV, com o de colonização, podemos observar que é quase como... Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Alegría Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Dale a tu cuerpo alegría Macarena, Macarena. Ay. Dale a tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Hoje visualizaremos frentes frias no Nordeste do Brasil, na África e na Austrália, por conta da redução do desmatamento e por causa do aumento da camada de ozônio. Neve em todos os países do norte e o que está causando a volta dos ursos polulares. Ainda, dentro desse movimento, podemos observar que os presidentes foram muito abertos, auxiliando no crescimento, incentivando plantações e fazendo que o país crescesse e incentivasse assim como as plantações